Jéssica tem 21 anos. Com deficiência intelectual leve, faz acompanhamento na PAI há 8 anos. Apesar do diagnóstico, a rotina dela é normal. Estuda, sai com as amigas e namora. Eu conheci aqui na escola, minha família gostou bastante dele e tá indo tudo bem. E quando o amor avança, é importante ter responsabilidade. Foi aqui na PAI que a Jéssica aprendeu sobre o próprio corpo e as formas de prevenção. Usar camisinha, Por que você acha que é importante? para não pegar doença e engravidar. Mas e em casa? A conversa é aberta? Existe algum tipo de orientação? Na verdade não conversa, porque eu tenho vergonha, aí eu consigo conversar aqui na escola mesmo. A Laia também está namorando. Mora com a tia e a avó. Apesar da presença feminina, ela não se sente à vontade para contar intimidades. Porque eu tenho vergonha de chamar elas para conversar. Mas tem uma que é psicóloga, nós conversamos. Debater a sexualidade ainda é tabu para muita gente. Discutir o assunto no universo das pessoas com deficiência pode ser ainda mais complexo. Mitos, preconceitos e desinformações tendem a deixar o assunto de lado, mas precisamos lembrar que, acima de tudo, são pessoas com curiosidades, vontades e sentimentos. Os atendimentos aqui são individuais e grupais, né? Então eu faço os grupos com as turmas, tem outra psicóloga que faz orientação individual com elas, né? Então o nosso objetivo mesmo é fazer orientação de forma geral, para preparar elas mesmo para um relacionamento, para uma vida sexual. Então elas recebem a orientação de todas as formas possíveis com relação à sexualidade, né? Então no grupo elas acabam discutindo um pouquinho sobre as experiências, sobre os procedimentos, né? A gente tenta fazer de uma forma bem visual para elas aprenderem. No individual também, a psicóloga também orienta, né? Aí é um pouco mais direcionado o atendimento. Então, elas trazem um pouquinho as dúvidas delas também. Às vezes tem um pouquinho de vergonha no grupo. Então, o individual ele vem para acrescentar nesse sentido de conseguir explicar um pouquinho melhor sobre algumas dificuldades que elas têm. A sexualidade é natural do ser humano, uma característica que não deve ser forçada nem reprimida. Por isso, é importante que as pessoas com deficiência também tenham a oportunidade de receber orientações sobre o assunto. Fora da PAI, principalmente, né? As famílias têm um pouco de dificuldade de falar sobre com eles. As pessoas mesmo de fora têm um pouquinho, vê de uma outra forma, né? Então, isso acaba transmitindo um pouquinho para eles. Então, tem uma certa dificuldade, uma vergonha para falar isso, né? As famílias não agem tão naturalmente com relação à sexualidade para eles. Então, isso acaba interferindo na forma deles passarem isso para a gente. Mesmo com a orientação de profissionais, o ideal é que o diálogo continue em casa. Acontecem situações aqui dentro da escola mesmo em relação à sexualidade deles, né? Alguma situação assim, que daí eles comunicam a gente, então a gente entra em contato com a família e faz uma orientação para os professores e para a família. Mas existe sim aqueles pais que ainda têm dificuldade, né? Que ainda vê muito o deficiente como uma pessoa incapaz, né? Então acaba generalizando um pouco como uma criança, né? E não é o adolescente, eles crescem, eles se desenvolvem. Então às vezes os pais acabam protegendo um pouquinho, né? Acha que é deficiente, não tem uma sexualidade. Então aí a gente vem para fazer essa orientação. A Jéssica tem esperança de que as pessoas mudem e que o preconceito desapareça. A gente pode ser feliz, que a gente pode ter deficiência, mas a gente pode conseguir as nossas coisas também.